Olá, estudante! Eu sou Cleice Oliveira, estou aqui para mais um episódio do Papo Legal, o podcast do Pré-ENEM Legal. E como vocês já sabem, é um podcast que vem sendo realizado desde o ano passado, então tem vários episódios aí também, já no nosso canal do YouTube. Vocês podem também acessar e ter várias dicas em todos os podcasts. Nós trazemos temas pertinentes e este em especial nós estamos atendendo ao pedido dos estudantes lá da Escola Humberto Soares, que lá na hora da live chamou a nossa assessora e pediu para que nós falássemos um pouco sobre TRI no Enem. O que é isso? Então já pega aí seu papel e sua caneta, anota as dicas, porque eu tenho dois super convidados aqui, tá bom, estudante? Vou começar aqui por um professor maravilhoso da área de Ciências da Natureza, Everton. Ele é especialista em educação inclusiva, né? Mestre no ensino de ciências e matemática e está aqui para trazer várias dicas legais para a gente. Bem-vindo, Everton, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Gleice, obrigado pelo convite. Aos nossos alunos que vão acompanhar esse podcast, aproveitem. Pegue caderninho, anota, vocês terão dicas aqui fundamentais. Só agradecer mesmo pelo convite. Isso mesmo, muito obrigada. E temos mais um, corta aqui para mim, produção, temos mais um convidado inédito, não participou ainda nem de live, nem de podcast do nosso Pré-ENEM Legal, empreendedor, arquiteto de formação, professor de matemática por amor há 8 anos e colabora aí como proprietário de um cursinho aí que eu não posso citar agora e que ele se intitula, sabe como o quê, gente? Como o Lindão. Eu vou apresentar aqui para vocês, vocês me falam aí no chat se vocês concordam. Luan Felício, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Nada, o prazer é todo meu, obrigado. A gente já está trabalhando aí um tempão já especializado em Enem, então vamos contribuir um pouquinho sobre TRI, né? Que nossa Isso pauta mesmo. de hoje. Isso mesmo. Luan, começa falando um pouquinho sobre as tuas escolhas profissionais, sobre o teu projeto de vida, como que aconteceu. Você divagou aí entre algumas áreas. Conta pra gente como que foi isso. Sim, eu sou formado em arquitetura e aí com um tempo depois, quando a gente começou a trabalhar com o Enem, eu já estava fazendo a faculdade ainda. Eu comecei a dar aula particular de matemática, né? Até para os próprios colegas de sala, para ajudar nas questões mais que envolviam as exatas, cálculo, né? Cálculo estrutural, resistência de materiais, coisas voltadas à arquitetura. E aí depois eu comecei a ministrar aula especializado, focado em Enem. Só terceiro ano, só Enem. E aí um certo ano, em 2016, eu falei, vou fazer a prova para ver se o que eu estou ministrando é o que está caindo, se eu estou indo bem nessa área. E fui, e aí acabei passando para engenharia civil. E aí completou uma área com a outra. Aí quando eu decidi fazer, não, vou dar aula de matemática, vou ministrar aula em cursinho. E aí eu fui fazer só especialização para poder ministrar as aulas, né? E aí estamos aí já, com o Enem específico há 8 anos, né? Em aulas aí já são mais de 13 anos de aula. Específico com o Enem há 8 já, né? Não vamos citar muito datas, tá, gente? Vamos aí preservar a nossa idade, ninguém precisa estar sabendo, calma. E Everton, conta pra gente como que foi a escolha da tua área, alguém influenciou pra escolher essa área? Essa história eu já contei aqui em um podcast, cara. Eu fui amplamente influenciado por uma professora, né, que é da equipe da secretaria, a professora Gliciana de Química. Na terceira série eu me dava muito bem em Química, muito bem. Então, assim, era 9 e 10, aí acabava ajudando os colegas ali com resoluções de questões, exercícios, e falei, cara, era vestibular, não dá pra falar data ainda, mas era vestibular, dá pra saber, né? Meu Deus! Aí eu quero fazer Química, então fiz, aprovei, gostei do curso, né, no começo ali, a ideia era realmente para ir para uma área industrial, mas eu acabei me apaixonando pela docência. Nesse intervalo conheci Luan, né? Então foi um cara que abriu as portas aí para eu mostrar o meu trabalho lá no início. Então a minha vida de professor já foi sempre dentro de cursinho,
né? Então, depois que eu migrei para a sala de aula, então eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei pelo preparatório e aí depois que eu fui para a sala de aula. Então, essa guinada na minha carreira como profissional, agradeço muito aqui ao Luan, tá aqui presente, ao pai do Luan também, né? Que nos ajudaram nesse começo. E isso fez a gente ter um crescimento muito grande na área de ciência da natureza e conseguir dominar a química e impactar os nossos alunos. Mas foi nesse sentido. Eu me apaixonei pela disciplina ali, gostei demais, amo química, adoro falar de química. E os alunos, eles acabam gostando, né? Eles gostam, às vezes, mais da gente que da disciplina. E isso facilita muito o nosso trabalho. Que alegria, viu, Glice? Um beijo para você, um meu beijão, amor. beijão, Maravilhosa. Hoje está conosco lá na secretaria, né, no nosso departamento. E é um prazer ouvir isso, porque nós carregamos as nossas histórias de estudante, não é verdade? Eu falo isso pra ela. Toda vez que eu encontro ela, culpa tua. Que maravilha. Culpa tua, porque eu estou aqui hoje. Culpa, ai meu Deus. Luan, conta um pouquinho pra gente como que foi o Luan estudante. Cara, o Luan estudante, o Luan era um bom aluno. O Luan estudante ele sentava na frente. Eita, sentava na frente. Sentava na frente. Eu sempre usei óculos, né? Então nunca enxergava muito. Até hoje, mesmo de óculos, não enxergo muito bem. Então tinha que sentar na frente. Era um bom aluno. Não ficava muito de recuperação, não. Sempre gostei da parte de exatas, sempre achei bem mais fácil parte de exatas. Como o próprio nome diz, é exato, né? Não tem muita margem para interpretação do que a parte de humanos e linguagens nunca foi minha área, não. Luan, por que o Enem? Por que se especializar e trabalhar aí nessa área, falando de Enem e ajudando os estudantes a concretizar sonhos? Assim, são vários fatores. Primeiro, a parte profissional foi onde eu comecei, né? Por conta comecei, que eu digo assim, profissionalmente, né? Como já trabalhava com aula, e aí já foi uma necessidade do cursinho em que eu trabalhava. O professor tinha um outro emprego que precisou se ausentar e estava muito próximo da prova, então não tinha como arrumar um professor para dar 2, 3 meses de aula. E aí eu acabei assumindo a turma. E sem contar que o trato com o aluno é diferente. O aluno de ensino médio, né, já tem uma maturidade, já tem uma... Como eu comecei muito novo, a gente tinha uma idade parecida. Proximidade, então, né? O trato é diferente, o diálogo, né? O diálogo, tudo é diferente. E aí eu fui gostando e aí tô aí até hoje. Que maravilha. E você, Everton, conta um pouquinho pra gente sobre o Everton estudante. Não, eu era tranquilo. Eu era um bom aluno também. Vim de escola pública, né? Um abraço pra galera do Rodrigues Leite, lá o Ética. Então, vim de lá. Então, uma escola pública. À época, eu espero que ainda, né, seja considerada uma das melhores escolas do estado. Então, sou fruto daquele colégio. Tive a oportunidade de voltar, né? Quando eu passei no meu concurso do estado, eu passei em primeiro, então estudo, é importante. E eu tive a oportunidade de escolher. Eu falei, cara, é pra lá que eu vou voltar pra casa. Então, assim, voltei, tive a oportunidade de trabalhar com professores que me deram aula. Então, assim, Nilberto, abraço, né? Os professores da rede que me deram aula naquela época. Mas eu era um bom aluno, cara, assim, era um bom aluno. Não sentava na frente como o Luan, eu tenho um cara de fundão, era fundão, né? Mas era um bom aluno, até porque minha mãe não deixava, minha mãe não me dava oportunidade. Então, assim, eu tive educação em casa muito boa, graças a Deus. Então, minha mãe não me dava oportunidade de ser um mau aluno, né? Então, era uma mãe, é ainda uma mãe muito presente. Frequentava muito a escola, então, assim, sempre que eu queria sair da linha, ela estava ali para segurar ali no meu pescoço e muita escola, é a minha mãe. Então, assim, ela não deixava eu sair da linha. Então, eu era um bom aluno, também era muito próximo dos professores, fiz muitas amizades. Hoje, os meus melhores amigos são da minha turma de escola. Então, nossa, assim, que legal. A gente conseguiu conservar uma amizade bem legal. A galera defende muito, não, que do terceirão pra vida é um mito, né? Mas, às vezes, pessoal, às vezes dá certo, tá? Então, vocês vão ver que quando vocês saírem da escola, o negócio muda, vocês vão sentir saudade. Eu sempre falo isso pros alunos, cara. Terceirão, você vai sentir... não vou, quero que acabe. Você vai sentir saudade, porque a escola é um lugar gostoso,
tem que ser, né? Não pode ser um fardo. A partir do momento que é um fardo, tá errado. Alguma coisa nesse processo tá errado. A escola é para ser vivida, né? A escola é maravilhosa. A gente fala isso com a gente de educação, então a gente quer que o nosso aluno ele goste da nossa escola. E eu entendo que a escola ela tem que fazer esse papel, né? Ela tem que abraçar o aluno, ela tem que fazer o aluno se sentir bem naquele ambiente para poder desenvolver habilidades e as competências que a gente quer que eles tenham no final da terceira série. Perfeito. E vocês se consideram realizados com a escolha de trabalhar na educação, de focar para esse público que está se preparando para o Enem? Ou se vocês pudessem voltar e mudariam a formação, a área de atuação profissional? Cara, para ser sincero, eu já pensei em mudar, né? Eu já pensei em mudar, não pela docência. O meu sonho de vida eu quero continuar dando aulas, quero continuar ministrando aulas, fazer o que eu sei, mas eu queria que fosse de uma maneira mais leve, né? A gente sabe que é um pouco pesado, às vezes a gente trabalha manhã, tarde e noite para poder ter uma vida razoavelmente legal. Então, só esse fator é o que faz a gente querer mudar. Mas como o Luan colocou agora há pouco, a proximidade com os alunos, o contato, porque assim, o aluno ele conversa coisa com a gente que ele não conversa em casa, que ele não conversa com o pai, com a mãe. Então a gente sabe muito da vida do aluno, porque são dessa proximidade, dessa confiança que a gente acaba agregando. E aí você impactar a vida do aluno é o que eu costumo falar, é a única coisa que vale a pena para a gente, professor, é impactar a vida do aluno. Financeiramente, tem os entraves, né? Já melhorou muito. Obrigado, hein? Já melhorou muito, né? Mas é isso, cara. Eu não me arrependo, até também por questão da escassez, o Luan sabe. É a coisa mais difícil do mundo, é você achar um professor de natureza e de matemática para colocar ali numa turma de cursinho, de preparatório, que tenha um bom nível, que consiga levar a turma. E hoje, graças a Deus, a gente já é consolidado nesse mercado, né, Luan? Então, isso é mais tranquilo, isso já deixa a gente mais tranquilo, mas não entregue. Né? A gente sempre procura melhorar. É bom isso. Trabalhando com cursinho, a gente vê, né? Assim, a esmagadora maioria quer fazer medicina. Né? Eu nunca tive esse sonho. Nunca fui de... eu quero ser médico. Eu nem sou muito chegado nessa área. E aí, o ano em que eu ia prestar vestibular, saindo do terceiro ano do ensino médio, foi o ano em que mudou de vestibular para Enem. Então, no início, primeiros 2, 3 anos, podia fazer a prova fora, não precisava fazer matrícula, a concorrência era gigante, imensa, né? E então, teve aquele primeiro entrave. E aí foi quando eu fui fazer o vestibular, e na Universidade Federal não tem curso de arquitetura, só tinha curso de engenharia civil. E aí eu fui e me inscrevi para civil. Faltou 2 para eu ser chamado na época, faltaram 2 alunos para eu ser chamado. Porque foi um ano, acho que foram 23 listas, se eu não me engano, por conta dessa área. Adaptação, né? Exatamente, não vinha, fazia... Eu acho, se eu não me engano... Na primeira chamada, eu vou falar de medicina porque é onde a gente mexe mais, né? Assim, eu acho que da primeira chamada matriculou 1 só, porque como era todo mundo de fora, né? Acabaram que passavam em outras faculdades, ficavam, não vinham e tal. Inclusive esse ano, que é onde eu queria chegar, se eu tivesse me inscrito para medicina, eu tinha sido chamado. Por conta dessa quantidade de alunos de fora, e acabou que se eu fosse para medicina, tinha dado certo, mas não era o que eu queria. Então, e aí fiz arquitetura e hoje eu gosto. Não sou arquiteto, não exerço a profissão. Mas eu gosto, hoje eu prefiro dar aula. Hoje eu gosto mais de ministrar aula. Hoje é o que eu gosto de fazer, tenho uma outra profissão, trabalho com eventos também. Mas não deixo sala de aula. Gosto... a gente queria muito fazer um hobby disso, né, fazer cara? Um hobby, exatamente. Dar aula é muito bom. O que eu costumo dizer para todos os estudantes e para você que está aí nos assistindo, é importante que você tenha aí o seu projeto de vida, que você vai começar a construir lá na primeira série. Pense sobre o curso, para que quando você chegar lá na sua área de atuação de fato, dê certo.
Esse ano nós tivemos relatos incríveis de estudantes que passariam, por exemplo, para medicina, mas escolheram, por exemplo, tecnologia da informação, porque era o projeto de vida dele. E é importante, estudante, que você tenha isso. O que eu quero fazer? Conhecer um pouquinho o que essa profissão faz, como que faz, né? E aí nós temos também e traremos essa discussão, né? Para que esses estudantes tenham mais repertório, para ter uma escolha mais assertiva. E se você tem essa noção de escolha do curso que você quer fazer, te ajuda muito no assunto que nós vamos tratar hoje aqui, que é a TRI, porque também tem, inclusive, os pesos, tem muita coisa que influencia para a sua nota, tá bom? Então, é super importante isso. Vamos falar um pouquinho sobre a famosa TRI. Luan, conta aí pra gente um pouquinho como que isso funciona. E lá na área de matemática, como que eu saber da TRI eu posso ter um desempenho melhor na prova, por exemplo? Certo. O TRI, né, que é a teoria de resposta ao índice, é um método adotado pelo Enem, não é exclusivo o Enem, tá? É adotado no mundo inteiro, não é uma coisa criada daqui. E ela é a ideia dessa teoria é de garantir a isonomia na resposta do aluno, né? Inibir ou dificultar que o aluno acerte uma questão pelo chute e não pelo conhecimento técnico. Entretanto, não é só também ter conhecimento técnico. A gente divide essa tabela em 6 partes, né? Em 6 itens que classificam a dificuldade da questão. A tabela TRI, né, ela tem a ideia de classificar em 3 níveis as questões. Vou falar específico de Enem, tá? Que é o nosso foco hoje, né? Ele classifica as questões do Enem em fácil, médio e difícil e te determina pontos específicos para cada questão. Em teoria, as questões difíceis valem mais pontos e as questões fáceis valem menos pontos. Porém, não é só acertar as difíceis, porque se você não cumprir o requisito das questões fáceis, a pontuação completa da difícil também não é computada total, né? Então ela é meio volátil, não é questão de acerto. A gente pensa assim, né? Uma prova de 10 questões, se eu acertei 7, eu tiro 7, né? Mas não é assim que, né, a tabela conta, né? E é isso. Em matemática, tirando redação, é a maior nota da prova. Se você fechar todas as provas, você não tira, acertei as 180 questões. Você não vai tirar 1000 em cada caderno, tá? Mas, se você acertar... Por que não, Luan? Por conta dessa isonomia. Ela classifica, né? Por conta do TRI, ele classifica os cadernos diferentes também, tá? Ele classifica o caderno de linguagem de uma forma, de naturezas de humanas de outra forma, e o de matemática é onde ele dá a maior pontuação, tá? Só para você ter uma ideia. A nota Até máxima, porque tem mais questões na de matemática, específica, né? Específica. Sim, né? Eu brinco que matemática é a questão que tem, o caderno que tem mais questões específicas, né? Tem 45 exclusivas de matemática. E, além das 45, você usa muitos conceitos de física, química lá de natureza, né? Até biologia, né? Geografia. Geografia, né? Questão de escala, fuso horário, Então, matemática é a mais importante, não posso classificar assim, mas com certeza é que tem mais questões, Claro que não, né? até porque todo mundo sabe que redação é o mais importante. Brincadeira, gente, mas é sério. Então, em matemática, o TRI, a gente classifica, já vou falar um pouquinho específico da minha área. A gente chama de 6 itens que vão determinar se uma questão é fácil, média ou difícil. 3 deles são fixos, para todas as questões, e os outros 3 vai depender da quantidade de acerto, que é o primeiro item. Se um aluno acertou, mesmo o Enem classificando a questão como fácil, por exemplo, e muita gente acertou aquela questão, fácil, ok. Se muita gente errou aquela questão classificada como fácil, ela pode saltar do nível fácil para o nível médio ou até para o difícil, entendeu? Esse é um dos itens, né? Contextualidade, se uma questão envolve só conteúdos de matemática, se você está abordando outros conhecimentos de outras áreas naquela questão, é o segundo item. E o terceiro item é o conhecimento técnico, o conteúdo que está sendo abordado, tá? Esses são os voláteis, né? Os que variam.
Os fixos são, isso aí é uma dica importante, por sinal. Os 3, olhei a questão, dá para identificar se ela é fácil, média ou difícil? Dá para você ir no rumo. Primeiro, auxílio visual. Se uma questão tiver tabela, imagem, figura, gráfico, já torna a questão um pouco mais fácil. Trabalhar com vírgula, número decimal. Questão trabalhou com número decimal, eleva o nível da questão. E a disparidade das alternativas. Se a letra A for 2, a letra B 3, está pertinho. Mas se a letra A for 2, a letra B 55, ela está mais longe. Então, a disparidade entre as alternativas também determina se uma questão é fácil ou difícil. E aí a gente vai conhecendo a prova, né? Sabendo quais questões vão valer mais, quais questões vão valer menos. Mas aquela que valeu menos, eu tenho abre uma aspas aí, uma obrigação de acertar para poder computar o ponto total da outra questão. E aí é isso que é o nosso foco, como é que eu posso falar? O nosso desafio de mostrar para o aluno não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento teórico de como a prova vai ser avaliada, né? Perfeito, perfeito. E lá em Ciência da Natureza, Everton? Olha... Fala um pouquinho aí da TRI também, de como que isso funciona lá na Ciência da Natureza, com dicas para os estudantes saírem melhor. É muito parecido com o que o Luan colocou, né? Ciência da Natureza nós também temos 45, de todos os cadernos, junto com linguagens, onde as notas são mais baixas, normalmente é a mais baixa, o caderno de natureza, né, onde nós vamos ter itens ali de química, física e biologia. Não é bem divididinho, tá, pessoal? 15, 15, 15. Às vezes a gente acha que é 15, 15, 15, porque principalmente biologia e química se entrelaçam muito ali, quando a gente pega aquelas questões de ciclos biogeoquímicos, por exemplo, né, questões de ecologia, que podem se entrelaçar entre química e biologia. E aí você acaba tendo 17, 16 ali, mas basicamente é isso, 15, 15, 15. Então a TRI lá, ela é bem parecida com o que o professor Luan acabou de colocar. Também a classificação em questões médias, fáceis e difíceis. E aí a dica, pessoal, para você ter uma boa TRI, né, é você não fazer a prova como se você estivesse fazendo uma prova de escola. E é o que a gente auxilia muito, a gente faz esse tratamento, né? A prova do Enem, ela tem que ser uma prova estudada, ela tem que ser uma prova monitorada. Eu não posso fazer uma prova do Enem como eu faço uma prova de escola. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso começar pela questão 1 e ir até a questão 45 sem parar. Então eu tenho que primeiro fazer escolhas, que é justamente para tentar ter uma TRI boa, né? Então eu vou escolher primeiro aquelas questões, anota, tá bom? Você vai escolher primeiro aquelas questões que você ali julga fácil. Ah, professor, como que eu vou fazer isso? Eu li a questão, eu consigo fazer? Normalmente questões onde eu tenho uma contextualização menor, onde eu tenho um textinho menor, onde eu tenho, em química é muito comum ter uma reação, né? Então eu tenho uma reação química ali, e aí você vai primeiro fazendo essas questões. Já para o final da prova, e aí você marcou aquelas questões que você não conseguiu fazer, ou que você achou difícil, ou era grande, e aí deixa esse tempo para o final da prova para você tentar recuperar essas questões e aumentar a sua nota. Porque o que acontece? Pode ter situações em que a prova sabe que você vai estar cansado, né? Sabe que você fez ali 90 questões, pegou lá as primeiras de matemática, quis fazer tudo, depois foi para a natureza, quis fazer tudo, e acaba que para o final você se depare com questões que são extremamente fáceis, conceituais, e você ou por cansaço mental ou por falta de tempo você vai perder essas questões, que aí sim vai bagunçar a tua TRI, né? Vai jogar a tua média lá para baixo. Então a gente precisa aprender a fazer prova. Eu costumo dizer, Luan, que o Enem ele é 70% conhecimento e 30% estratégia. Você tem que ir para essa prova com uma estratégia boa. Você tem que chegar lá sabendo o que você vai fazer. Como que eu vou começar, qual prova eu vou fazer, se eu vou fazer blocado, se eu vou fazer 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, se eu vou fazer 10, 10, 10, se eu vou alternar caderno, se eu vou começar pela redação. Então você tem que ter essa estratégia. E essa estratégia, pessoal, ela é construída na sua preparação ao longo do ano. Cada aluno é individual, cada aluno tem a sua estratégia de prova, tá? A estratégia que eu uso não se aplica à estratégia que o Luan vai usar. Então você tem que se encontrar. E o Pré-ENEM Legal está aqui para fazer esse papel, né? Para te ajudar, para te orientar, porque
São 5 milhões, né? 5 milhões ano passado de inscritos. Certeza, 3 milhões não sabem nem como começar a prova. Não tem estratégia, vão fazer uma prova direto e não vão ter bons resultados. Então, com uma estratégia boa, você já sai na frente de muita gente. Então, além de conhecimento, além de estudo, estratégia de prova é minha dica, tá? Perfeito. E aí, pensando nessa perspectiva de estratégia de prova, eu tô lá no segundo dia de prova, todo mundo sabe que às vezes os estudantes acabam até desistindo do segundo dia de prova, porque é matemática, porque é ciência da natureza. Em todos os aulões, em todos os momentos, nós sempre falamos para os estudantes, não desistam, vão lá, façam a prova, leiam. Qual seria, assim, a dica? Anota aí, menino. 3 dicas para ele ter uma boa estratégia de prova e ter um bom desempenho na TRI lá na prova de Ciência da Natureza. Primeiramente, você precisa conhecer os conteúdos, né? O que eu sempre falo para o meu aluno é, eu tenho que ler uma questão e eu tenho que saber do que se trata aquela questão. Porque com isso você já sabe se você consegue fazer ou não. Né? Por exemplo, eu li uma questão e eu sei que ela é de titulação. Titulação pula, pode pular. Viu que a titulação pula. Questão nível muito alto. Eu li uma questão, vi que a separação de mistura. Pô, essa questão eu consigo fazer. Eu não posso perder essa questão. Eu li uma questão, eu vi que é de ligações químicas. Eu não posso perder. Então, primeiro de tudo, você precisa conhecer os conteúdos, tá? O objeto lá que está cobrado, você precisa conhecer. Não tem como eu fazer uma prova e eu não conseguir associar. Por quê? O Enem, eu não sei se posso usar essa palavra, mas o Enem ele é complicado. Vou trocar por complicado. O Enem ele é complicado, porque ele vai pegar um objeto, ele vai pegar um conteúdo e ele vai jogar aquilo no teu dia a dia. E muitas vezes tu não consegue conectar o que o Enem está cobrando, né? E eu falo muito isso nas minhas aulas, cara. Um exercício que você tem que fazer. Infelizmente, você tem que tentar pensar como quem elaborou a questão está pensando. Então, poxa, esse cara está falando aqui de uma estação de tratamento de água, o que ele está querendo que eu saiba? Né? Será que se eu jogar aqui um sal vai acontecer alguma coisa ou não? Então, uma estratégia fundamental é conhecer conteúdo, você precisa conhecer conteúdo. Depois, níveis. A sua prova ela é feita em níveis. Né? O Enem ele não é totalmente difícil. Eu sei que é uma prova cabulosa, que é uma prova cansativa, de resistência, mas ele tem questões fáceis que você precisa acertar. Você não pode perder essas questões. Não pode. E a terceira dica, e a que eu julgo mais importante de todas, controle emocional e controle de tempo. Então, você precisa trabalhar o seu tempo. Você precisa saber quanto tempo você gasta para resolver aquelas 45 questões, no caso, as 90 que você vai precisar das 45 de matemática no segundo dia. Então, você precisa trabalhar o seu tempo. Sem dúvida, pessoal, uma das maiores reclamações que a gente tem pós-prova, claro que além do cansaço, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas por que não deu tempo? Porque não tinha estratégia de prova. Se você viu na sua cabeça, claro, que eu passei 10, 15 minutos em uma questão, pessoal, já está errado. Já foi. Pula, vai para outra. E se pular, e aí no final? Volta, e aí é o que eu falei. Você vai folhear a sua prova primeiro, pegou a sua prova, a primeira coisa que você vai fazer não é resolver, é folhear. Você vai folhear a sua prova, vai bater o olho, o que o Luan falou. Vou procurar questões pequenas, questões com imagens, questões com gráfico. Vai marcando asteriscos ali, resolve todas essas. Ah, essa eu não consigo, marca alguma coisinha lá, uma caveirinha, uma estrelinha, uma cruzinha. Quando você concluir todas aquelas que você julga fácil, aí você volta nessas. Por quê? Porque se não der tempo, teoricamente são questões difíceis, que a gente vai falar disso acho que daqui a pouco, né? Que aí você pode dar eu acho que é B, mas você não pode fazer isso no início de prova, gente, não pode. Lá pro final, ali próximo já das 4 horas de prova, 4 horas e meia, você pode começar a dar esse chutezinho, mas até lá não, até lá você tem que tentar fazer aquilo que você sabe, e eu tenho certeza que vocês sabem muita coisa. Perfeito. Luan, eu posso dizer que é mito, que a gente escuta comumente. Tudo bem errar as questões difíceis, mas nada de errar as questões fáceis? Tem que tomar cuidado, mas vamos lá. Muito, né? Vamos Muito lá, cuidado. muita calma nessa hora. É mito? É um mito, mas
Se eu tiver que escolher entre errar uma fácil e errar uma difícil, é melhor errar difícil, tá? Mas, assim, eu não vou para errar nada, lógico. E, como o professor Everton falou, tem até as técnicazinhas também de alternativas. Qual alternativas eu vou marcar, né? O Enem é assim. O Enem ele tem um distrator, que é uma alternativa bem parecida com a resposta correta, que vai te induzir a marcar. Normalmente, ele vem antes da resposta certa, tá? Não é regra, mas normalmente, isso em matemática acontece demais da conta. Estão próximos, né? Eu tô fazendo a minha conta. No meio da questão, eu achei lá o número 23. Aí eu tô lá, 23, letra A. A resposta certa, eu tinha que continuar o cálculo para alguma coisa chegar lá na frente, no 27. Entendeu? Que é próximo. Aí vai estar lá, letra A, 23, letra B, 27. Entendeu? Nunca vem ao contrário. Não é que nunca vem ao contrário. Geralmente não vem ao contrário. Não vem ao contrário, tá? Mas, às vezes você precisa em matemática pegar um dado com uma fórmula que vai jogar na outra fórmula que a resposta vai ser encontrada lá no final. Aí no meio da questão já achou esse dado, é isso aqui, eu vou lá e marco. Em química acontece muito isso também. Isso acontece demais em matemática e a pessoa sabe fazer a questão, tanto que ela começou fazendo, mas por pressa, por algum aperreio momentâneo, não entendeu todo o processo. E assim, o Enem, falando da prova em geral, ele poderia falar assim, ó, isso aqui é uma xícara. Mas não, ele vai falar assim, ó, um objeto portador de líquido com ele vai rebuscar, vai fazer um protocolo todinho para dizer que isso aqui é uma xícara. Entendeu? Mas você, quando tá lendo, tem que entender que isso aqui é uma xícara, certo? Eu falo assim, a gente lê a prova 3 vezes. 2 são obrigatórias. 1 é só se der tempo. A primeira que o professor falou, eu vou folhear, eu não vou resolver questão, eu vou entender a prova. Que aí esse folhear não é ler a questão toda, é identificar as questões. Bater o olho ali rápido. Identificar, rápido. Por exemplo, 20 vocês minutos, falaram. 20 minutinhos ali, bater o olho. Aí eu identifiquei ali as questões com Aí imagens. você vai para a segunda leitura. Geralmente vão ser as questões que são mais fáceis, São de acordo com o que consideradas vocês mais fáceis. falaram. Isso. Aí essas eu vou começar fazendo. Exatamente. Primeira leitura. A segunda é aquela para entender e resolver. Tem questão que ela é tão simples que nessa primeira leitura você já consegue ali marcar. Na segunda tu vai olhar, tu vai só conferir se tu não marcou com pressa, assim, mas que já dá até para tu ter um rumo, tá? A segunda não, a segunda você vem fazendo aquelas que você marcou, você tem a certeza que vai acertar, que você sabe do conteúdo, que você identificou qual é o conteúdo que está sendo abordado, que você escolheu, essa daqui eu vou fazer. Resolveu tudo. Deu tempo, vamos ler de novo, fazendo aquelas difíceis. Tem conteúdos em matemáticas que são priorizados em relação a outros que são preteridos? Tem. Por exemplo, uma questão de análise combinatória, ela é uma questão longa. Uma questão que envolva logaritmo, ela é uma questão longa. Deixa eu ver outro conteúdo, uma questão de estatística, já é uma questão mais rápida. Toda a parte de matemática básica, né? Escala, porcentagem, potência, fração, são questões mais rápidas, essas têm que ser priorizadas. As questões mais longas, mesmo o conteúdo sendo fácil, não é difícil, cria-se um bicho-papão com logaritmo, não é difícil, confia. Vou marcar um dia para ensinar logaritmo aqui para todo mundo. Vamos marcar um dia, tá marcado, hein, fácil, gente? Não é difícil, eu prometo que logaritmo não é difícil. Só que é complicado, é grande, é elaborado. Trabalhoso, né? Exatamente. E aí o aluno tem a mania de pular etapas, entendeu? Em matemática, a gente pega uma expressão grande e vai pulando etapas e um sinalzinho já foi. Um sinal muda tudo. Então, mais difícil não é. Mas tem questões que, por ser grande demais, trabalhosas demais, é melhor deixar para o final. Entendi. Só para complementar o que eu estava colocando aqui, que é para você não ter medo da questão. É muito comum o aluno ter medo da questão. Olhou ali, meu Deus, não sei fazer. Isso acontece muito em química, tá? Então tem uma questão muito contextualizada, enorme, mas o comando é qual a cor da xícara?
ou qual a cor do objeto branco que tem líquido dentro, né? Exatamente. Então, assim, não tenham medo de questões, pessoal. É claro que eu falo que você não vai conseguir ler a prova inteira. Ler. Porque tem questão que você consegue matar com um comando. E aí, como que você vai achar o comando? Anota isso aí, tá? Ó, presta atenção. Você vai ler a questão de trás para frente. Pegou a alternativa, lê de trás para frente, acha o primeiro ponto continuado. Então, ali naquele primeiro ponto continuado, você vai ter o comando da questão. O que a questão quer que eu faça? E, às vezes, pode ser que você não precise do texto. Então, quando eu estou lá na escola, no cursinho, eu resolvo assim com os alunos. Falei, pessoal, a gente lê o comando. Se a gente conseguir resolver pelo comando, beleza. Se não, você volta para o texto. Você não consegue ler. Você não consegue ler as 90 questões na íntegra. Não dá. É 3 minutos para ler e resolver. Você não consegue. Então, ó, fiquem atentos aos comandos. Comando é o que a questão quer que eu saiba. Perfeito. Na prova de matemática, a gente tem o corpo da questão, ele é dividido em parágrafos. Todo parágrafo da prova do Enem, ele é tabulado com o primeiro espaçamento, aquela margem lá, aquelas 4 letrinhas para o primeiro parágrafo iniciar, né? Assim? Isso. O comando da questão não é. Pode pegar a tua prova Ele do vem ano passado. junto. Ele é justificado à esquerda. Pode olhar. Perfeito. O comando Boa da dica. questão, olhei, vi aqui, ele vai ter até o espaçamento do primeiro, tu vai ver lá, primeiro, segundo, terceiro. Parágrafo, por exemplo, o primeiro tem lá as 4 letrinhas, começa a questão. O segundo, as 4 letrinhas, começa a questão. O comando da questão, ele é justificado à esquerda. Pode olhar. E não é aquele comando da escola, né? Não. Verificar, encontrar, fazer, determine, calcule. Começa Não normalmente é. assim, ó, sabendo de aí começa aí a pergunta. Aí é interessante também prestar atenção se lá nesse enunciado, nesse ponto-chave para resolver a questão, tem algumas palavrinhas que também merecem atenção, sim ou não? Por exemplo, respectivamente, por exemplo, se vai falar ali de ordem que as coisas acontecem, isso acontece lá em matemática, lá em ciência da natureza, por exemplo? O Enem, ele tem deixado, né? Ele tem deixado esses comandos um pouco de lado. Então, assim, principalmente na prova de natureza, a gente não tem mais aquele comando incisivo, né? Somente, sempre, sim. ou julgue, ou verbo negativo. Então a gente não tem mais, até porque... Isso é até uma questão. O Enem nunca pergunta qual exceto, é a incorreta, qual é a né? incorreta, qual é o exceto, exatamente. para você julgar os itens corretos. Então isso não vai aparecer na sua prova. 5 alternativas, um gabarito, 4 distratores. Então por isso que é muito difícil a gente E pegar... vai ter uma muito próxima da Que correta. é o que a gente chama de distrator forte, né? Que às vezes a gente costuma brincar de tá correto, mas não responde ao comando. Pô, eu sei que essa xícara aqui, ela é branca, mas ela não foi feita para jogar no chão. Ela é branca, perfeito, tá certo, mas não responde o comando da questão. Então, o Enem, ele faz muito isso, cara. Ele te dá uma coisa que você sabe que é verdadeira, que aquilo realmente acontece, principalmente em química. Eu sei que um sal, ele pode ser ácido, mas aquilo quer que eu deixe meio básico, então eu não posso jogar aquele sal, mas eu sei que ele é. Perfeito. Então depende muito do comando da questão ali para você achar o seu gabarito correto. É mito falar de pegadinha nas questões do Enem? Isso a gente escuta demais dos estudantes. Que tem pegadinha? É. Não, esse, no teu carimbo, assim, é fato, não? Esse é bem fato. Tem muita pegadinha, muita. Matemática, eu acho que é a mais blindada quanto a isso, porque é uma ciência exata, entendeu? 2 mais 2 sempre vai ser 4 e nunca vai mudar, entendeu? Então, ele é até um pouco blindado quanto a essa questão de pegadinha. O que o Enem gosta de fazer em matemática é dificultar um pouquinho a pergunta para ver se você entendeu o comando da questão. Ele brinca mais no comando do que nas alternativas, tá? Em matemática. Eu acho que nos outros cadernos é mais fácil, né, de passar isso nas alternativas. Em matemática, muito não. Mas no comando, ele dá uma voltinha a mais que não precisaria para poder tentar te pegar ali, entendeu? Sem dúvida, a coisa mais importante é a leitura, cara, a interpretação. Assim, Everton, o que eu tenho que aprender até novembro? Interpretação, cara, você tem que saber ler. E saber ler não é identificar palavras, é entender o contexto da situação. Então, você precisa saber ler, você precisa interpretar a questão. O Enem, ele é
interpretativo, cara. Muito interpretativo. E em química é muito parecido com o que o Luan falou. Às vezes a gente acha a primeira resposta e o Enem ele vai colocar lá, bicho. Ele vai, né? ele vai. Isso acontece muito em estequiometria, os conteúdos de excesso limitante. Né? Você achou o primeiro resultado, deu 100. Mas você olha lá no texto, o cara tá pedindo 70%. Né? Exatamente. Então assim, 100, marquei. Mas caramba, tá pedindo 70%. Então você tem que ter esse pouquinho de interpretação. Tem que ter interpretação, senão não funciona. Por isso que é uma prova complicada. Perfeito. Vai ter questões lá no caderno de Ciências da Natureza de interpretação, que se eu li e interpretei bem o texto, eu vou responder? Com certeza. Essa questão, pensando lá na TRI, será geralmente a que é classificada como fácil, mediano, difícil? Para quem está em casa, aí os estudantes que estão aflitos, já ouviram complicado mais de uma vez. Mas complicado não é a química, não é matemática, até porque matemática é a nota mais alta do... É fácil passar de 800 em matemática. É fácil. É fácil. É fácil, hein, gente? É fácil. É mais fácil que das outras. Tá? Porque, por exemplo, na natureza, é difícil, se você fizer uns 700, meu Deus, maravilhoso. Acima de 650... Linguagens também. Acima de 650, natureza e linguagem é perfeito. Beira a perfeição. Matemática, você vai 750, 800. Né? Natureza é complicado o negócio. Mas as outras, química não. Entendi. Química não. Mas você vai ter sim, cara. Com certeza você vai encontrar questão de interpretação e ela é para ser questão fácil. Né? Então você precisa entender, ler, compreender e vai ter questão para interpretar, principalmente quando a gente fala questões de separação de mistura, que não precisa ter muito conhecimento técnico, né? Diferente de uma questão de estequiometria ou de uma questão de química orgânica, de polaridade. E assim, tem questão que você consegue resolver, por isso que é importante saber ler, que você consegue resolver mesmo sem saber nada de química, cara. Mesmo sem saber nada de química. Perfeito. Vai ter uma questão lá e a questão vai te dizer que tu vai no posto de gasolina, abastecer o carro e tu tá sentindo o cheiro da gasolina. Tu precisa saber de química para saber que tu tá sentindo o cheiro porque ela é volátil, ela evapora. Você sabe isso em casa. Se você deixar a acetona lá da sua mãe, da sua irmã aberta, no outro dia vai ter meio frasco. Ela é volátil, ela vai evaporar. É a mesma coisa com a gasolina. Então, assim, o Enem faz muito isso, né? Ele vai pegar uma situação que, às vezes, mesmo você não sabendo nada de química, você consegue resolver para o dia a dia. E a matemática vai para o mesmo lado. Tem questão que você não precisa fazer uma conta. Tem questão. Né? E assim, ele pode te cobrar um determinado conteúdo de duas formas. Uma forma mais fácil, que torna a questão fácil, e uma mais complicada, que torna ela difícil. Por exemplo, eu posso trabalhar a distância entre dois pontos, saindo da minha casa e indo para o meu trabalho. Uma coisa que eu faço isso todo dia. Como eu posso comparar distância saindo da estrela que está numa galáxia tal para ir para outra estrela na galáxia tal? Porque eu não vou todo dia nas galáxias sair de uma estrela para outra. É o mesmo conteúdo, é o mesmo trabalho, é a mesma fórmula, só que abordada de forma diferente. Isso daí... Dá medo, né? Já muda. Exatamente. Dá Eu medo. dizer que da minha casa para o meu trabalho são 3 quilômetros, é diferente de eu dizer que de uma estrela para outra são não sei quantos, não sei do que, levada não sei o que, da potência de não sei quanto. Entendeu? É a mesma conta que você usou, você pegou lá, tá, mesma coisa, mas cobrada de uma forma diferente. A fórmula é igual. O que mudou? A abordagem, e aí passou de um nível que era fácil para um nível mediano ou difícil. Perfeito. Vamos lá. Luan, pensa aí rapidinho. Esse estudante está começando a se preparar para o Enem agora. Tem alguma dificuldade em matemática, mas ele precisa saber de 5 objetos de conhecimento, de 5 conteúdos, que se ele souber esses 5, ele vai conseguir desenrolar a prova bem. Quais são esses 5? Vamos lá. Vamos dividir a prova de matemática aqui. 45 questões, tá? Mais ou menos 15 questões de geometria. As 3 geometrias. Plana, espacial e analítica. 15 questões. Perfeito. Certo? Isso é 33% da prova. Mais umas 17 questões de matemática básica. O que é matemática básica? Envolve fração, potência, escala, parte inicial de conjuntos, vem regra de 3,
vem juros simples, Muita regra de 3. muita regra de 3, razão e proporção, são 2, faltam um, potência, eu acho que eu já falei, radiciação e porcentagem. Pronto, são esses 10 conteúdos. Matemática básica, 17 questões, já estou em 32, certo? Aí eu tenho ali mais umas 3 de análise combinatória, mais 5 de estatística, né? Já deu as 40, não é isso? E as outras 5 de álgebra, parte de função do primeiro e segundo grau, exponencial e logaritmo. Mais ou menos assim a tua prova. Chegou e falou assim, tio Luan, não sei de nada, o que eu vou estudar, onde é que estou começando a estudar para o Enem? Falando da parte de conhecimento técnico, tá? Que se você está começando, você tem que preparar psicológico, tem que preparar um monte de outros fatores. Falando de matemática específica. O que eu tenho que estudar? Foca em matemática básica e geometria. Matemática básica e geometria, tá? Parte geométrica cai demais. Matemática básica cai demais. 2023, 2 ou 23, só de razão e proporção, que é um conteúdozinho, foram 8 questões de um determinado conteúdo dentro de matemática básica. As questões elas também não é regra isso, né? Porque as questões são sorteadas. Então, dentro do banco de dados de matemática básica, foram sorteadas por coincidência aquelas questões em maioria de razão e proporção. Então, tem alguns conteúdos que a gente precisa dar uma importância maior. Significa que eu vou deixar de estudar análise combinatória? Não. Por quê? Porque ali é que vai ser a diferença. Perfeito. Em tese, a esmagadora maioria vai acertar essas 32 que eu falei. E onde é que vai estar o diferencial? É quem pescou uma lá de logaritmo, função exponencial, Joga até uma lá pra análise cima, combinatória, aí tua nota sobe. Perfeito. Então, essas questões de análise combinatória e álgebra tende a ter um nível mais difícil, tá? A ideia é que elas sejam mais difíceis. E elas serão só computadas, o valor total delas, né? Caso você tenha cumprido os pré-requisitos das questões mais fáceis. Perfeito. E lá em ciência da natureza, especialmente em química? Especialmente Aquilo química. que o estudante não pode, de jeito nenhum, ir para a prova sem ter olhado várias vezes, inclusive resolvido questões, né? Porque é importante conceituar, mas praticar para você conhecer o nível de questão e tudo mais é super importante também. O que ele precisa saber, Ever? Bom, pessoal, química, a gente tem ali mais ou menos 15 questões, né? 15 questões e basicamente aparece ali 5 conteúdos constantemente nas últimas provas. Primeiro lugar, química orgânica. Então, assim, a maioria das questões que aparecem sempre são de química orgânica. Aí entra funções orgânicas, entra isomeria, entra reações orgânicas. Então, nos últimos anos, o Enem vem cobrando bastante reações orgânicas para saber, ficou embriagado, qual é a reação orgânica que está acontecendo ali. Então, o álcool se convertendo em etanol, então mais ou menos isso, um ácido carboxílico se convertendo em vinagre. Então, mais ou menos essas reações orgânicas que vão aparecer. A parte de estequiometria, que aí é onde entra a matemática, onde os nossos alunos eles têm medo, né? Ele tem ali um bicho papão com estequiometria, mas não é difícil. Vou aproveitar, o Luan pediu uma aula de logaritmo, vou pedir uma aula de estéquio aqui, tá Vamos bom? fazer, viu, Então, gente? estéquio, Vou anotar aqui, peraí. Inclusive, a gente tinha uma aula, gente né? tem uma- a gente tem uma aula conteúdo de- em química que aborda logaritmo com alguma pH coisa. e pH, Pronto. né? A gente fez uma A gente aula já junto de... ministrou. Vamos fazer essa aula, de viu, log, estudantes? acidez e basicidade. Então a gente tem a questão de estequiometria, né? Aí envolve rendimento, porcentagem, pureza, que é a parte realmente de matemática, né? Onde eu vou... Que aí eu falo que é pouca química. É pouca química. A estequiometria, ela é língua portuguesa e matemática. E química é só para tu saber o que é aquela substância, só. O resto é língua portuguesa, você vai interpretar, e matemática, né? Aí nós temos a parte de termoquímica, então são as reações que trocam calor, né? Então o Enem adora a parte de termoquímica, justamente por causa da química ambiental, industrialização. Temos a parte de eletroquímica, que aí entra pilhas, baterias, eletrólise. Então já foi orgânica, estéquio, termo e eletroquímica. E o quinto conteúdo, que é matriz, é química ambiental.
Então, assim, você vai todos os anos encontrar na sua prova 2, 3 questões de química ambiental. Ah, Everton, mas como que eu vou identificar que é uma questão de química ambiental? Pessoal, a questão de química ambiental normalmente está dentro do conteúdo de ácido e base, correção de pH, desmatamento, poluição, radioatividade. Então, essas questões de química ambiental, elas vão aparecer. E são questões para serem acertadas, né? Que nem ano passado, vinha um caminhão, o caminhão tombou, derramou ácido sulfúrico, esse ácido foi para o rio, o que fazer? Então, isso é química ambiental, tá? Então, 5 conteúdos importantíssimos que você tem que saber, mas estuda principalmente funções orgânicas, tá? Perfeito. Está anotando, né, estudantes? Espero que sim. Porque agora, muita atenção, muita calma para essa hora, que nós teremos uma dica legal quando o assunto é TRI, ligado à matemática e ligado à química. Vamos lá? Luan, conta pra gente uma dica super legal para ser o diferencial do estudante que está se preparando para o Enem 2025 e ter um bom desempenho na TRI de matemática. Então, vamos lá. As 45 questões estão divididas as respostas em letra A, B e C, D e E, certo? 5 alternativas. Você vai procurar mais ou menos uma média entre as alternativas. Tem mais ou menos 9 questões A, 9B, 9C, 9D e 9E, tá bom? Você resolveu a prova, já marquei 10 letra A. Tá acabando o tempo, preciso marcar alguma coisa. Vou marcar A de novo? Não, marca outra letra, tá? Primeira dica. Segunda, na hora de resolver as questões, quais questões eu resolvo primeiro? Tu vai olhar as alternativas e procura aquelas que não tem vírgula, não trabalha com vírgula, trabalha com o número inteiro. E de preferência com a disparidade maior entre as alternativas. Lembra daqueles itens que eu falei lá no início que classificam elas como fáceis e difíceis? Tenta observar isso. Figura, disparidade entre questão, número inteiro. Procura essas questões que tua nota tende a aumentar. Perfeito, perfeito. Anotaram, né, estudantes? Agora, todo ouvidos aqui para o Everton, que ele vai falar uma dica super legal, tudo que você precisa saber sobre TRI para a prova de Ciência da Natureza, especialmente para Química. Então, vamos lá. Natureza, vamos falar de Ciência da Natureza, né? Então, você vai ter lá Química, Física e Biologia. Procure alternar essas 3 áreas. Perfeito. Procure alternar essas 3 áreas, essa é a primeira dica. Faça as questões fáceis de biologia, as fáceis de química, as fáceis de física. Dessa forma. Se sobrar tempo, que vai sobrar, porque você vai estar alternando ali, você vai para as questões médias, mas como que eu sei? Aquelas que a gente falou agora há pouco. Você vai orientar, você vai marcar aquelas questões. Cuidado para não perder questão fácil, tá, pessoal? Ah, Everton, o que é uma questão fácil? Uma questão de um conteúdo mais simples, que não te demande muito tempo. E por fim, você precisa ter técnica, trabalho e técnica. Como, professor? Você precisa fazer simulados. Né? E o Pré-ENEM Legal, ele vai te ajudar. Ah, mas eu preciso de mais. Grupos no Telegram, vários grupos no Telegram de simulados, de institutos que vão te ajudar. Então você precisa treinar. Por quê? Se eu mantenho eu costumo dizer que natureza você precisa ter ali para ter uma nota legal, ter uma TRI boa, 36, né? 36 mais é o que eu costumo falar. Então você precisa acertar 36 questões. Você fazendo simulado todo mês, 2 simulados por mês e mantendo essa média, você vai repetir isso na prova do Enem. Então Perfeito. O simulado, ele é uma repetição. Você precisa simular. Não dá para ir para a prova do Enem sem treinar. Não dá para ir fazer a prova do Enem sem ter feito 180 questões anteriormente. Você precisa treinar. E você vai treinar fazendo simulados. Simulados. É importantíssimo fazer simulado. Perfeito. E pegando aqui já o gancho do simulado, também a pedido dos estudantes da rede, nós teremos 2 simulados, assim como nós fizemos no ano passado, só que esse ano todos os 2 simulados serão inteiramente impressos. Por quê? Perfeito. O nome do nosso simulado é Simula Enem, porque ele vai englobar aí vários aspectos que o estudante precisa saber. Quais deles? Técnica, tempo para resolver as provas. O caderno 1 vai ser aplicado com o mesmo tempo de prova do Enem, com gabarito, tudo direitinho, para esse aluno ir vendo o que funciona para ele, né? Respeitando que cada um tem um tempo, tem um jeito de fazer a prova. E com as dicas de hoje, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil.
Pensem, estudantes, pensa a área que você quer fazer, o que você vai fazer quando estiver formado na área, quais são os pesos, qual é a sua maior fragilidade para estudar um pouquinho mais e ter aí sucesso no Enem. Falando em sucesso, vamos de bate-bola? Como o nosso tempo tá assim, porque o papo tá bom demais, eu não tô nem conseguindo terminar, Tá confortável. eu vou fazer só 2 perguntas, tá bom? Para cada um. Mas vou fazer junto, tá? Uma meta e um desafio para atingir essa meta. Profissionalmente, vamos falar. Parte profissional, voltando à matemática. Minha meta é me consolidar como um bom ensinador, um bom formador, não só de conteúdo técnico, mas de caráter, porque as pessoas, os alunos se inspiram nos professores como exemplo, né? E a gente, na posição de educador, a gente torna-se portador da verdade naquele momento, né? O aluno entende que o que a gente está falando em sala de aula é verdade. Se eu disser algum conteúdo, alguma coisa, alguma informação que não seja correta, o aluno vai absorver daquela forma, como isso na vida profissional. E o nosso desafio é potencializar isso na cabeça do aluno, entender que o estudo é necessário, ele é importante, ele muda a sociedade, né? O estudo, o ensino, ele é essencial, né? É importantíssimo e o aluno tem que entender isso baseando-se na vida do professor. Perfeito. E você, Everton, uma meta e um desafio? Eu tenho uma meta, que é dobrar a meta. Não, mas eu tenho uma meta. O desafio, então, é chegar na meta e dobrar a meta? Não entendi. Eu tenho uma meta, cara, que aí realmente é projeto pessoal, é sonho. É tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis descomplicando a química, assim. Já comecei, né, já tô tentando, mas essa é a minha meta, é fazer com que os meus alunos, ou quem vá me assistir, ou quem vá ver as minhas aulas, entendam química e comecem a gostar de química, né? Para isso, eles precisam gostar muito da gente, né? E eu acredito pra caramba em Valon, que é o educador através da afetividade. Eu sou assim, eu sou esse cara, né? Eu sou o professor, sou legalzão, né? Então, eu sou o professor que o aluno sente carinho. Então, eu acho isso muito importante nessa troca, né? Não tem como ele gostar de química e odiar o Everton. Não tem como, é impossível. Na minha cabeça isso é impossível. Ser aquele cara que chega de cara feia, dá aula, vai embora, pra mim não funciona. Não funciona. Então, assim, essa é a minha meta, né? Minha meta é alcançar mais pessoas, alcançar mais alunos e dar oportunidade para mais alunos. Desafios. É muito complicado você tentar fazer isso de forma sozinho, né? Então a gente precisa de parceria, precisa de ajuda, precisa de outras pessoas que acredite em você, que acredite no projeto. Esse espaço aqui ele é fenomenal, isso aqui é maravilhoso, isso já está fazendo parte da minha meta. Né? Maravilha, Então, já dobra a meta. Já está fazendo parte da minha meta, que é conseguir atingir mais pessoas, né? Eu estava, há um tempo atrás, gravando as aulas do Pré-ENEM Legal, então já consegui cumprir esse papel também, né? Então, esses dias eu fui em um município vizinho, ali na fronteira, e aí o rapaz estava na sorveteria lá, o rapaz chegou e disse: "Você é aquele cara da televisão que dá aula?" Aí eu, de química, eu digo: sou. Pô, cara, eu assistia lá e tal. Eu falei: então, pô, isso aí deixa a gente contente demais e ver que o nosso trabalho tá dando resultado, né? Então é isso, cara. Eu costumo dizer que é totalmente diferente quando a gente ama o que faz. E ser professor, a arte de professorar, ela exige muito da gente, porque imagina tu dar aula e tu não se importar com o que o aluno tá achando da tua disciplina, da tua aula, se tu tá inspirando, se tá deixando marca positiva. E assim, eu sinto, a gente sente a sala, a gente vive a sala, a gente sente. Quando você tá ali na frente, né, e a gente tem
púlpitozinho, não. Você tá ali na frente, você vê que o negócio não deu liga, a primeira pessoa que se sente mal é você. Não, assim, uma sala bagunceira conversando, zoar toda hora, é ruim. Mas uma sala calada demais. É uma sala que não dá liga, você fica ali. Senhora, me dá uma agonia. Você já sabe que tem algo errado. Então tá aí mais uma dica. Essa dica é da Cleice, hein? Participem, galera. Participem das aulas, perguntando, não é conversando. Inclusive dos aulões itinerantes também. Nós já estamos rodando com os aulões itinerantes do Pré-ENEM Legal. A gente vai em todos os municípios e é muito gratificante mesmo, porque a gente vê uma mudança de cultura mesmo, de cultura Enem, dos estudantes se encontrarem ali naquele processo e conseguirem se enxergar como protagonistas nesse processo. Nós temos aí várias ações, dentre elas nós temos o caderno de redação. Você pode acessar o caderno de redação, pode fazer a redação e mandar para a equipe do Pré-ENEM Legal corrigir a sua redação, que o feedback vai ser devolvido por e-mail. Isso é um super diferencial. Foi muito usado no ano passado por estudantes do estado inteiro e esse ano nós queremos atender mais e mais estudantes, né? Trabalhando aí como escrever e tudo mais. Temos também um cronograma de estudo, onde nós indicamos as aulas que os estudantes podem assistir semanalmente, para que ele tenha uma facilidade maior de organizar os seus estudos e até o Enem aí ter revisto o maior número de conteúdos, já vai chegar. E temos, Luan, um material que não é porque eu sou da equipe do Pré-ENEM Legal, não, gente. Mas é um material que eu tenho um orgulho enorme de apresentar para os nossos estudantes. Nós temos um guia de orientação para o estudante, que é um material que traz várias informações sobre o Enem e o que eu chamo de cereja do bolo, que é o Enem do ano anterior inteiramente comentado. Os professores vêm, gravam a resolução das questões, então os estudantes têm acesso a essa questão, podem resolver ir lá no clique e ver o vídeo com a resolução da questão. Vídeo rápido, de até 5 minutos, por exemplo, para que o aluno realmente entenda, aplique esse conhecimento, ele veja onde ele errou, volta lá depois, lê sobre o conteúdo para que ele realmente se encontre nesse processo. Além de todas as questões, de todas as áreas, nós temos também a proposta de redação. O de 2025 vai ser lançado em maio, tá no forninho, tá, gente? Nós estamos fazendo, assim, esse guia de orientação bem especial para que ele realmente ajude e chegue aí a todos os estudantes, porque o nosso a nossa maior meta, vamos falar de meta, que é para a gente poder dobrar, é mesmo que todo esse material, toda essa conversa chegue aos estudantes e, de fato, o ajudem, né? Os ajudem a ter um melhor resultado, a estudar melhor, tá bom, gente? E... gente, puxa vida. O menino ali do tempo, ele já marcou, ele já me chamou a atenção, ele já marcou de novo. E tá tudo bem, mas o papo foi muito, muito legal. Eu quero agradecer muito, Luan, agradecer muito o Everton. Everton já é super parceiro do Pré-ENEM. Luan está convidado para ser parceiro também, aparecer mais vezes. Nós temos lives, nós temos outros podcasts, nós temos muitas ações, justamente que alguma delas vai ser muito a cara desse estudante, o perfil dele vai ajudá-lo de alguma forma. O que nós precisamos é fazer, como aí a meta do Everton, esse conteúdo chegar para todos os estudantes do nosso estado. Então, muitíssimo obrigada a vocês por aceitarem o convite. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos vocês. Para isso tudo acontecer, nós temos uma parceria gigantesca com outros setores também da Secretaria de Educação, né? Desde o nosso governador Gladys, o apoio do nosso secretário Aberson Carvalho, a nossa diretora de ensino, Gleice Cleia Gonçalves, a nossa chefe direta do departamento, Daniele Matos, que também apoia e embarca nos nossos sonhos para fazer o melhor por você, estudante. Temos também o chefe da divisão do Pré-ENEM Legal, né, que é um programa feito exclusivamente para atender os estudantes que estão aí se preparando para o Enem. E quando eu falo estudante, não é só os estudantes ativos. Você que já terminou o ensino médio pode entrar em contato conosco. Nós temos também o canal do WhatsApp. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui o QR Code para que vocês possam acessar e seguir e não ficar de fora de nenhuma ação do Pré-ENEM Legal. Agradecer, claro,
à equipe do CMEAC, que é uma equipe maravilhosa, aos intérpretes, trazendo a acessibilidade para esse papo super legal e desejar que você fique aí de olho, antenado em todas as ações e não perca nenhuma. Até o próximo Papo Legal.